A todos aqueles que nos acompanham nesta noite, uma muito boa noite a todos. Retomamos este ciclo de encontros em torno da exortação apostólica Amoris Laetitia, do nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Esta iniciativa da Paróquia da Parede pretende ser uma ajuda ao aprofundamento deste documento acerca da família, como forma de melhor vivermos o ano da família proposto pelo Santo Padre. Que seja uma feliz ajuda na redescoberta do plano de Deus para as famílias, para todas as famílias, e a sua importância fundamental para a construção da Igreja, da sociedade e do mundo. Este é o primeiro encontro, depois da nossa interrupção para as férias de verão. Já percorremos mais de metade do documento e hoje o nosso encontro versará sobre o capítulo 6. Para cada encontro temos convidado um casal pertencente à nossa comunidade paroquial, que apresenta o capítulo que abordamos em cada noite, cruzando-o com a sua própria experiência pessoal. E temos também em cada encontro alguns convidados que nos ajudam a aprofundar o conteúdo de cada um dos capítulos, e no final temos sempre alguns minutos para algum diálogo com aqueles que nos acompanham, que acompanham estes encontros em direto pela publicação no Facebook em live stream. Esta sessão pode ser então acompanhada no Facebook da Paróquia da Parede e depois, quem não conseguir acompanhar em direto, consultada em diferido na mesma página, assim como o lançamento desta sessão no nosso canal do YouTube da Paróquia, e pedimos também a divulgação, a colaboração de todos na divulgação desta iniciativa, para que sirva a muitos o aprofundamento que procuramos fazer a partir da nossa comunidade. Ora, o capítulo de hoje, o 6º capítulo, apresenta-nos de forma contínua o riquíssimo percurso das famílias na sua globalidade, na sua história de vida. O Papa Francisco sublinha a importância de olharmos para a realidade familiar na sua complexidade e totalidade, porque o compromisso matrimonial começa, de alguma forma, desde o berço. Como nos diz o Papa Francisco, na realidade, cada pessoa prepara-se para o matrimónio desde o seu nascimento. Tudo o que a família lhe deu deveria permitir-lhe aprender da própria história e torná-la capaz de um compromisso pleno e definitivo. E estende-se assim até ao final da vida de um dos cônjuges. Assim poderíamos dizer que a realidade matrimonial, para aqueles que abraçam esta tão bela vocação, preenche a totalidade da vida, de alguma forma. A complexidade da vida matrimonial prende-se com o variado conjunto de situações que podem acontecer neste grande espaço temporal. Para tal, a comunidade cristã, que somos todos nós, necessita de se compreender como um envolvimento das famílias, um envolvimento consistente, seguro, um ambiente que sustenta as famílias cristãs na sua caminhada pela terra. O acolhimento e o acompanhamento, como o Santo Padre tanto tem sublinhado, em todas as circunstâncias, são valores fundamentais para sustentar as famílias, especialmente quando elas são atingidas por momentos de maior dificuldade, vendo-se abraços com sofrimentos que dificilmente imaginaram e que dificilmente são também ultrapassados de forma isolada. É uma missão de toda a comunidade, sempre, como apresenta o Santo Padre. Procuraremos então, neste encontro, apresentar a complexidade deste percurso matrimonial ao longo da vida das famílias, nas suas variadas etapas, especificando os momentos imediatamente antes e depois do matrimónio, e procurando compreender, no momento final, como pode então a Igreja, que somos todos nós, abraçar estas famílias com a sua presença em todas as situações, das menos às mais complexas. Então, para o encontro de hoje, para além da Filipa e do Diogo, que têm acompanhado na nossa comunidade os cursos de preparação para o batismo, temos também Rui Dias Alves, que acompanha também encontros de preparação para o matrimónio e articulação com o COPAV. Deixo-vos então com as suas palavras dos dois e depois já retomo também a minha intervenção. Boa noite. Antes de mais, agradecer o convite e o desafio que me lançaram, que o Rafael me lançou. É sempre um gosto poder participar em iniciativas como esta e é sobretudo uma responsabilidade imensa, para a qual me preparei bastante. Já tinha cruzado os olhos numa diagonal relativamente rápida pelo documento e depois do Rafael me ter ligado em meados de junho, portanto numa preparação com tempo, garantiu-me leitura de férias, e durante as férias investi algum tempo a aprofundar esta leitura. Naquilo que fomos pensando e
tive a oportunidade com a Filipe e o Diogo bater um conjunto de bolas em preparação da reunião de hoje. Vou sobretudo partilhar convosco é uma experiência pessoal, não é de todo uma análise técnica do documento, porque não me cabe de todo, nem tenho capacidade para tal. E vou sobretudo centrar-me, e pegando nas palavras do Padre Miguel, no momento do antes e da preparação para o casamento, convocando justamente, e acho que foi por isso que o Rafael me desafiou, e foi essa a nota introdutória que o Padre Miguel deu, a minha experiência já de 13, 14 anos como casalão de curso de preparação para o matrimónio. E enquadrar-vos brevemente, sou casada há 21 anos, tenho 2 filhos, sou engenheiro, mas não faço de engenharia propriamente de vida, sou consultor, e tenho de facto esta aproximação grande aos jesuítas, porque estudei no São João de Brito, estive lá há 15 anos, depois toda a minha vida universitária foi no Centro Universitário Padre António Vieira, e desde então tenho tido uma relação muito próxima quer com o São João de Brito, quer com o PAV, e de forma geral num conjunto de iniciativas. E quando estava a preparar esta breve conversa que convosco quero ter, fiz um paralelo entre algumas das ideias principais que são passadas nesta exortação apostólica e aquilo que nos cursos de preparação para o matrimónio do COPAV tentamos fazer. E eu vou muito rapidamente, as ideias que me pareceram mais centrais para esta reflexão em torno do que está escrito na exortação, são marcantes, e depois vão perceber o paralelo que eu faço com a prática com que as tentamos aplicar, e com curiosidade percebi que, inadvertidamente ou com muita reflexão, ou se calhar por ação do Espírito Santo, havia muitas destas coisas que objetivamente já pautavam a nossa forma de ser e fazer. Não tão bem escritas, se calhar não tão bem interiorizadas, mas não andávamos longe, e isso alegrou. Uma ideia central é de que todo este exercício de preparar famílias é um exercício em que a comunidade tem uma responsabilidade imensa. Não é um exercício da Igreja institucional, que tem um papel também, no final o Padre Miguel há disso dar nota, é um exercício de todos nós. E isso vão ver adiante que é uma coisa marcante na forma como pensamos os cursos de preparação para o matrimónio. Que o exercício não é um exercício, também está em certa medida escrito na exortação, de teoria normativa. É um exercício assente na passagem de valores, na compreensão da importância dos valores. Esta ideia também foi muito interessante na forma como a interiorizei. Perceber que, sobretudo para os jovens, o papel da família, e o Padre Miguel deu nota disto, é ensinar a amar. Porque amar não é uma aprendizagem de catecismo, amar é uma aprendizagem de experimentação, de interiorização, de crescimento. E, portanto, esta ideia do aprender a amar também nos marcou muito. No que em particular tem a ver com a preparação do casamento, a exortação dá notas concretas, e algumas até um bocadinho quase anticlímax em modo de preparação para o casamento. Começa por dizer que é importante dar nota do quão desafiante é o casamento. Lembrar que há dificuldades, que há constrangimentos, que há infelicidades e que há incompatibilidades. E ao limite fazer desta discussão uma discussão central na partida para este projeto a dois. Dar nota, e também é uma das ideias que ali está muito clara, de que o casamento não é um início, não é um fim, é um momento marcante e é um sacramento e uma vocação. Há esta construção de vocação e não é um ato administrativo, não é uma coisa de organização financeira, logística, administrativa. Há muito mais para além disso. E, finalmente, a ideia de que a configuração deste sacramento é o propósito de, a dois, e depois com uma família mais alargada, se for esse o caso, nos fazermos reciprocamente melhores, nos fazermos reciprocamente mais ricos, melhores católicos, melhor marido, melhor mulher, melhor pai, melhor mãe. É esta construção conjunta da bondade. E de facto, ao confrontar-me com estas ideias e com estas notas que estão
trilhadas ao longo do documento, fui percebendo que na forma como organizamos os nossos cursos de matrimónio, temos alguma capacidade de uma réplica que me parece importante explicar-vos. Primeiro, a ideia de que todo o programa, e tipicamente estamos a falar de momentos de fim de semana, sexta, sábado e domingo, com 50 casalinhos, portanto 100 jovens, acompanhados por 10 casalões, portanto mais 20 pessoas e mais padres e staff. E a verdade é que a primeira grande ideia que pauta a construção dos 10 casalões é a sua diversidade, é conseguirem ser exemplos expressos de que as famílias podem ter configurações diferentes. Há de várias idades, há com muitos filhos, há com poucos filhos, há quem nem tenha conseguido ter filhos, e sobretudo garantir que em alguns momentos daquele fim de semana, seja nas refeições, seja na missa explicada, seja mesmo nos recreios, as nossas famílias, o resto das nossas famílias também está presente. Os nossos filhos aparecem, ou estão a estudar no COPAV, ou vão ali almoçar connosco, justamente para perceber que é um esforço de famílias e de famílias com a qual aqueles jovens se podem relacionar. Outra ideia muito, muito evidente na forma como pensamos a preparação para o matrimónio é que ele é um exercício de hiperrealismo e de algum pragmatismo. E que, de facto, tentamos, na medida do que seja possível, teorizar um bocadinho sobre as nossas vidas de casal, e como disse, são muito diferentes, mas são sobretudo partilhas de experiências. São partilhas de vidas concretas, de problemas concretos, muito postos numa ausência de distanciamento com os noivos. Nós dialogamos em pequeninos grupos e não dialogamos unilateralmente, não estamos a dar uma aula. A própria disposição das salas é uma disposição em que nós somos pares, em que eles se interrogam uns aos outros, em que se interrogam a nós, justamente porque nos parece que um dos grandes exercícios neste caminho de preparação para o casamento é fazê-los entender e dar-lhes o conforto de que aquilo em que pensam e que as ansiedades que têm e que as dúvidas que se lhes levantaram não são só deles, não são idiosincrasias, são normais. Há outros como eles, há outros a passar os mesmos processos, a viver as mesmas alegrias, a ter as mesmas ansiedades com o emprego ou com a procura da casa, a ter os mesmos problemas em antecipação com a sogra ou com o sogro, e portanto muito esta lógica de que se fizermos desta experiência uma experiência natural e normal, para eles toda a reflexão que vem a seguir, e já dou nota do que é a reflexão que vem a seguir, é intuída de outra forma. E a reflexão que vem a seguir é manter presente em todos os momentos do fim de semana a nota, que não é nota, não é um pormenor, é um por maior, de que o casamento é um sacramento e que nessa medida é uma vocação. E é uma ideia que passa muito, muito recorrentemente em vários momentos, em que explicamos o sacramento, em que é dada a teoria dos sacramentos, em que temos uma missa explicada para valorizar justamente a essência dos vários momentos de uma Eucaristia, e temos muito esta noção e esta lógica, aqui sim catequética, de que há dimensões teóricas e de catequese deste sacramento e da missa do casamento que, se eles tiverem, garantidamente vão pelo menos valorizar mais o dia do casamento e expectavelmente valorizar mais o casamento pela sua vida fora. Estruturar aqueles 3 dias como um momento marcante. São dias muito intensos, sexta começa à noite ao final de um dia de trabalho, sábado começa cedinho e acaba às 7, domingo idem, aspas, mas sobretudo ter a certeza, e é um elemento central, num paralelo também com uma coisa que é muito clara na exortação, de que é um momento para os pôr a comunicar. Podemos ter de fora a intuição, se calhar porque na relação que temos com os nossos filhos, quando eles começam a chegar à idade de casado, o fazemos, de que estas pessoas já pensaram nas coisas fundamentais, já anteciparam os desafios maiores do casamento. E a verdade é que não. A verdade é que muitas vezes somos confrontados com jovens noivos
com muita ligeireza na forma como encaram o que vem à frente. Às vezes até com uma paixoneta ingênua e naif, e, portanto, é muito importante que eles percebam que se tem que comunicar, que é importante falar de como é que queremos pensar família, e que tipo de filhos, e quantos filhos queremos ter, e como é que os queremos educar, justamente porque isso também é outra das coisas que fazemos questão de dizer, e na exortação também está muito claro. Há coisas que nós dizemos no sacramento e na Eucaristia do casamento, não são palavras supostamente vãs. E há um conjunto de compromissos que assumimos, e é bom que de antemão falemos deles. É bom, quando eu digo sim senhor, eu quero educar os meus filhos desta forma, que isto não seja um pressuposto que vamos dizer ali, sim senhora, e porque temos que dizer, e porque está escrito no livrinho do casamento, é interiorizá-lo como um elemento central. E, portanto, temos muito esta lógica de que aqueles 3 dias ainda podem ser game changer, ainda podem ser um momento em que havia o antes e o depois da preparação daquele casal para o casamento. Ser, no que parte do nosso exemplo e como interpelação para aqueles casalinhos, um momento e um exemplo de fecundidade. Nós, ao longo do fim de semana, exploramos 4 temas. O primeiro tema, com o nome de Eu e Tu, Eu mais Tu igual a nós, e, portanto, esta lógica justamente de uma construção a 2, que tem sacrifícios, que tem cedências, que tem diálogo, mas que tem esta vontade imensa de querer fazer do outro melhor. Depois, Nós e Deus, todo o momento em que se fala do sacramento e da consciência que temos de que com Deus o casamento é diferente, com Deus no meio o casamento é diferente, é mais sólido, é mais interpelativo, é mais refletido, é mais rezado. Tem um elemento central que é o nós e a sexualidade, porque justamente percebemos que há uma ausência grande de compreensão da importância desta dimensão na vida do casal. Está desvirtuado, está perdido entre discussões retóricas do que a Igreja aconselha ou desaconselha, e se calhar estímulos errados que depois o mundo propõe às pessoas. E temos uma última, que é o momento em que os interpelamos a ir mais longe, que é onde dizemos que o casamento é uma missão não apenas fechada sobre si, não apenas na família nuclear, mas justamente à luz da nota inicial desta exortação, um exemplo para a sociedade, um exemplo lá para fora, e portanto temos que ser nós e os outros. Como casamento somos parte de uma comunidade, de uma sociedade, e temos que ser fecundos. E nessa medida nós, os 10 casalões que ali estamos, tentamos ser a prova viva disso mesmo, que o que estamos ali a fazer é, como casal, ser para outros, entregarmos, ajudarmos e partilharmos. E portanto, muitas estas ideias que nos levaram e que nos levam depois sempre a um momento final, que é desafiá-los a continuar, desafiá-los a, se aquilo é um primeiro momento de uma ponte para este tipo de proximidade à Igreja, ou à discussão, ou à reflexão, explorarem um conjunto de coisas que podem ter, de leituras, de grupos, de aproximações a paróquias, e, portanto, dizer, sintam-se acompanhados, experimentem esta companhia. E tem sido muito marcante. Com que desafios lidamos, e última nota, antes de passar à Filipe e ao Diogo, e com que desafios temos lidado ao longo destes últimos anos? Há ali uma ideia que muitas vezes até parece contraditória. Isto é um produto altamente profissionalizado. Nós levamos a coisa com muita seriedade, avaliamos, todos eles avaliam individualmente, segundo imensos critérios: a duração, o tempo, a qualidade das apresentações, a relevância dos documentos partilhados, a qualidade do almoço, e é um bocadinho como nas escolas, a grande preocupação é sempre a comida. Se a comida for boa, tudo o resto é mais ou menos tolerável. Mas dentro deste profissionalismo, tentamos evoluir, tentamos perceber que estamos a servir um mercado. Há de facto um produto essencial na gênese do que formulamos, que é o que tem que ser um curso de preparação para o matrimónio, mas dito isto, percebemos que tem que haver aqui alguma adequação aos tempos. E o que é que temos sentido nesta evolução destes cursos de noivos? Que há gaps geracionais, que eventualmente hoje menos evidentes do que se calhar teriam sido na geração dos meus pais e da minha, mas que marcam a forma como se fala de casamento. Ontem comentava com o Padre Miguel e com o Filipe, com o Diogo,
que a percentagem por cada um destes 50 casalinhos que vos falei, de pessoas que moram juntas, está tipicamente acima dos 80%. E que moram juntas há 1 ou mais anos, ainda é muito expressiva. E que já têm filhos, também já não se contam, quer dizer, contam-se pelos dedos das mãos, mas também já lá estão. E, portanto, muita da configuração da discussão tem que ter este ponto de partida. Não estamos a falar para a configuração e também comentava isto, o mundo é muito pequenino. Eu fui para o Diogo, fizeram o curso de preparação para o matrimónio no mesmo sítio onde eu fiz, eles há 26 anos, do que percebi, eu há 23. Sim. De facto, na altura, a concepção e a abordagem era um bocadinho diferente. Eu até nos rimos que havia um momento especial onde os homens se separavam das mulheres, onde os noivos falavam com o homem do casalão e as noivas com a mulher do casalão, para serem devidamente preparados para a dificuldade dos homens, que é aturar mulheres, e das mulheres, que é aturar homens. Hoje, garantidamente, isto já não são conversas desnecessárias, porque eles já se aturam há muito tempo. Portanto, temos muito esta lógica dos gaps geracionais. Temos uma imensa dificuldade de alinhar discurso, porque dentro daqueles 50, portanto 100 pessoas, ainda há muitas diversidades de vida. E desde logo na dimensão religiosa da vida. É um contexto muito específico, em que poderíamos imaginar que estamos próximos de jovens que todos eles tiveram um percurso muito próximo da igreja, porque anda tudo ali na proximidade jesuítica, mas a verdade é que ainda sentimos como casalões que há muita gente que só ali está porque casar pela igreja é o que é, tem que ser, faz parte da tradição da família, e portanto temos que alinhar o discurso por quem está num modo sacramental sério, quem está isto é obrigatório, porque se não me derem um diploma eu não consigo casar-me, é muitas vezes um equilíbrio de discurso grande. 2 ideias finais. Temos que estar preparados para perguntas difíceis e queremos que nos façam perguntas difíceis. Queremos muito que não nos vejam como professores, porque não é isso que somos. Queremos porque achamos que a partir do momento em que nos estão a fazer perguntas, estão genuinamente envolvidos e querem beber da nossa experiência. Portanto, temos muito e isto também não é fácil. Preparar-nos para responder, para nos expormos, porque muitas vezes nos estamos a expor. Um dos cuidados que nós temos na organização de grupos, e portanto cada casalão, como eu disse, depois tem 5 casalinhos, é ter a certeza que não acabamos com nenhum que conheçamos. E a verdade é que a mim já me aconteceu 2 vezes, porque eu não reconheci os nomes, acabar com filhos de amigos meus. E é um bocadinho estranho eu estar a falar da intimidade da minha vida e pronto, quer dizer, espero que não saia dali, mas depois também não sei onde é que acaba. E, portanto, temos que ter, isto também é uma coisa que se vai aprendendo. E nos últimos 2 anos tivemos uma dificuldade extra, que foi trabalhar em modo remoto. Foi fazer curso de preparação para o matrimónio em Zoom. E a verdade é que com muitas perdas, e acabámos sempre por conseguir ter o momento presencial da Eucaristia, mesmo que um bocadinho ilegal às vezes, mas a verdade é que no que teve de perda, teve algum ganho curioso, e um dos ganhos curiosos foi entrar em casa das pessoas, foi justamente não os termos numa sala que não é deles, e vermos em casa deles, e pedirmos para nos apresentarem a casa, e eles irem-nos buscar fotografias, e nós também podermos mostrar as nossas. Foi curioso como conseguimos, dentro desta dificuldade que é o mundo do quadradinho, ainda assim ter ganhos. E pronto, isto era o que tinha para dizer desta articulação entre o que a exortação propõe e aquilo que neste particular dos cursos de preparação para o matrimónio temos feito. Espero ter contribuído. Acho a graça a 2 coisas que dizias, Rui. Uma delas, não posso deixar de comparar esta dificuldade que dizias de adequar o discurso, não é? Uma diversidade, às vezes cada vez maior, entre os casais que vos chegam e a exigência que o Santo Padre também faz na exortação, mas da nossa própria dificuldade em preparar as homilias, por exemplo, claro. nos batismos e nos matrimónios, né, que são sempre um lugar onde reúne muita gente periférica, usando o vocabulário do Papa Francisco, e onde de facto também se sente isso, não é?
acho que nos descansa. Eu punha, tu falavas disto já não sei quando, mas uma coisa que apontei aqui foi há sempre uma humanidade comum a toda a gente, não é? Portanto, isso é muito bom de sentir, de que aquilo que nós dizemos, de alguma forma, depois, claro, cuidando da forma, mas há de tocar aquilo que há de comum entre todos, não é? Entre todos os homens e entre todas as mulheres que estão presentes nessas sessões. Portanto, tocar aquilo que é comum, aquilo que partilhamos enquanto humanidade, é muito interessante. E depois é reconfortante. Eu acho que é reconfortante. Sim, e pronto, e faz-nos estar num terreno confortável, não é? É quase como o Vaticano II diz, não é? A Igreja que é especialista em humanidade, mas porque se vai especializando, não porque tenha, Sim, não claro é que por sim, tem decreto, muito sim. saber acumulado, mas anda sempre a tatear para se adequar às mudanças dessa humanidade. E outra coisa bonita que dizias, Rui, é que é engraçado como vocês foram fazendo essa experiência de ser sacramento, não é? Da sacramentalidade no matrimónio, na medida do serviço que foram procurando na igreja, não é? Portanto, o ser sacramento é alguma coisa de muito concreto, não é? De pôr, enquanto casal, as mãos na massa e perceber que isso é que torna visível o amor de Deus que a vossa vocação e que o vosso sacramento matrimonial exige. É muito bonito isso. E eu sou o primeiro e digo isto muitas vezes à minha mulher e aos meus filhos, a fascinar-me pelo amor que vejo naqueles outros casalões. Nós somos, claro, 40 casalões, claro. E eu lembro-me, o padre Carlos Azevedo Mendes, que foi meu professor de catequese e de religião no secundário, desde muito cedo nos fazia uma pergunta que era... Eu chamava queridamente o padre das cobras. Das cobras. Uma das coisas que ele faz, e neste modo Zoom, quando está a falar, está com uma cobra viva à volta do pescoço alegremente, e portanto, mas isto são detalhes. E ele, desde muitos novos, nos perguntava onde é que vemos Jesus na nossa vida. Ele, em particular, dizia que na natureza tem essa capacidade, consegue ver Deus na natureza. Eu, se calhar, numa lógica um bocadinho mais racional, onde eu vejo Deus é nas pessoas, no que me fascinam as pessoas com que me cruzo na vida e no cotidiano. E, portanto, esta experiência de olhar para aqueles casalões, ver o que fazem, o que têm, como educam os filhos, como existem para os outros, como as suas casas são abertas, como organizam, se for preciso, missas em casa, são, de facto, momentos em que me enchem as medidas. E eu não tenho nenhuma veleidade de ser referência para aqueles miúdos, mas gosto muito de ir àqueles fins de semana porque há ali pessoas que são de facto referências para mim. Isso é muito, muito marcante e é muito útil para nos levar até como casal, e apesar de estarmos casados há 22 anos, a tentar ir cada vez mais longe. Eu não chateio mais, agora passa a Filipe e ao Diogo. Ora, depois de um CPM, sim, um CPM feito, temos o casamento feito, chegámos de lua de mel e não acabámos, não é? É ao contrário, a partir de agora é que começa a vida em conjunto. Bom, pelo menos na nossa altura, como dizes, na nossa altura era assim. Era assim que só começávamos. E, portanto, temos que reconhecer que após este momento, toda a vida do casamento é feita por etapas. É evolutivo e, no fundo, há que aceitar que o outro é inacabado, e isto é, temos que começar a conhecer-nos um ao outro e a reconhecer e a melhorar, tornarmos que a nossa mulher seja melhor mulher e ela que nos ajuda a ser melhor homem. No fundo, a nossa cumplicidade se começa a melhorar. E é um bocadinho isto também que na ilustração se fala, em de se privilegiar o diálogo, e nós temos que falar mais entre nós, aprender a comunicar como casal e a explicar-nos o que é que queremos da nossa vida e muito como tu dizias no CPM, é aprender a viver um com o outro e a conhecer-nos e a criar o nosso caminho. No fundo, eleger o marido e mulher como um companheiro para a vida. Eu acho que nós, em casal, somos uns privilegiados, porque hoje em dia há os mentores e os coaches e afins, e nós em casa temos um coach e um mentor sempre ali à mão, sempre à disposição, sempre a pensar no nosso melhor e a puxar por nós. Pronto.
Nem sempre é assim tão verdade, mas pronto. Sim, mas é um dos pontos que também se fala nesta exortação, e está muito bem identificado, são as crises que a vida do casal tem, as várias etapas que a vida do casal tem. E um ponto que se fala são as crises que vamos vivendo ao longo da nossa vida. As crises estão enumeradas, estão mencionadas na exortação, e vou lê-las, que tem muita graça, que tem a crise ao início, a crise da chegada do filho, a crise da educação dos filhos, a crise do ninho vazio e a crise da velhice. E estas são, e gostávamos de falar um bocadinho, e estamos aqui dentro da nossa experiência de casal, já temos algumas destas crises, já as passámos e já as vivemos, e quando lemos realmente reconhecemos a nossa vivência e as fases com que passamos. Nós, sem querer, fomos passando, e olhando para trás, na exortação diz uma coisa que é: no fim de cada crise, que faz parte da vida familiar, no fim de cada crise sedimenta-nos enquanto casal, e há uma expressão muito, muito engraçada que é a maturação do vinho da união. Portanto, supostamente os vinhos mais velhos são melhores, e nós também queremos que seja isso para nós. Lembro-me de muitos pormenores. Nós, ao princípio, cá está, de facto, é um choque. Crise ao início. As crises ao início. Eu lembro-me perfeitamente, quando fomos para a primeira vez para a nossa casa, o Diogo entrou primeiro e ocupou uma parte do armário. Um armário com 5 portas em casa. Eu escolhi do meio porque era egoístamente, era a melhor, que era que dava mais jeito. Cheguei, eu ocupei o resto do armário inteiro, claro, não é? O resto das portas todas eram minhas. Ficaram ocupadas pelos filhos. As primeiras idas ao supermercado em conjunto também são hilariantes, não é? As nossas diferenças de gostos, de hábitos, o desligar de casa dos pais também é difícil. Não... Bem, mas isto no fundo foi as nossas vivências na fase que, como eu dizia, quando casámos nós fazíamos parte, não vivíamos juntos, até na nossa geração não era mais raro. A chegada... Diz. Só uma nota que eu acho que é curioso, e que eu senti muito isso. O grande desafio do início do casamento é justamente passar de um momento que era o momento de somatório de momentos de namoro, e portanto isso mesmo, momentos que eram todos eles configurados para serem bons, e era quando estávamos juntos, era para namorarmos, e de repente estamos todo o tempo juntos, com o namoro a perder-se no meio de um conjunto de coisas comezinhas, e esse era um grande choque, era o choque de nos confrontarmos com tudo o resto da vida a dois que até ali não tínhamos experimentado. Não era só ir jantar fora, não era só ir passear, não era só ir para a praia. Era claro, e nós casámos cedo em relação aos nossos amigos, era o bar e era o sítio onde os nossos amigos iam, que não iam para casa dos amigos deles, onde estariam os pais. Não, iam lá para casa, porque já se sabia que era ir para casa dos amigos crescidos, se calhar, não faço ideia, mas era... Mas quer dizer, a crise, não podemos chamar bem crise, não foi propriamente crise, mas há uns amigos nossos que eu lembro-me que esta habituação das diferenças foi de tal ordem que eu lembro-me que uns amigos nossos tiveram quase para entrar na ruptura, porque o choque de hábitos era de tal ordem, tiveram ali por um momento de ruptura, mas pronto, já são casados também há 20 anos ou 20 e picos, não sei. Mas não é, poderá não ser tão óbvio como se possa pensar inicialmente. As comparações com as mães, a minha mãe cozinha melhor do que a tua e tal, eu disse, comigo não há perigo, eu não sei cozinhar, e ao dia de hoje eu não sei cozinhar, portanto também foi encontrando aqui umas estratégias para não ser comparado. Mas é um facto que as crises vão existindo e vamos acompanhando. A crise da chegada do filho, a entrada do novo ser, um novo membro da nossa família, como é que ela interfere, como é que interfere na nossa maneira de estar, como é que nos adaptamos, como é que nos adaptamos à nossa vivência. Continuamos a ser casal. Há casais que eu acho que fazem uma atenção tão grande ao filho que depois se anulam de tal ordem que se esquecem de ser casal, e não pode ser. Temos que arranjar estratégias para continuar
Ir ao cinema, pronto, depois podemos adormecer no filme, mas não interessa nada, estamos no cinema. E, portanto, tem que haver estratégias para o casal continuar a ser casal e continuar a namorar, mesmo com o pouco tempo que tem. Portanto, também tem que se pensar aqui estratégias. Sim, como os hobbies, as carreiras, como é que evoluímos nas nossas carreiras, como é que nos dedicamos dentro das nossas profissões, os nossos hobbies, o tempo que nós gastamos com as tecnologias, enfim, como é que na altura não havia muitas tecnologias, mas como é que nós gastamos o tempo nos nossos hobbies e o tempo que eu gasto em mim e em nós, como é que nos dois nos completamos. Como é que Rui, tu ontem dizias uma coisa muito engraçada, como é que eu quero a felicidade da minha mulher sem ser a minha escravatura, ou ser, eu quero qualquer coisa de... Sim, há um tema que nós sentimos muito isso. Nós, de facto, no que tem a ver com hobbies, se formos a ver os círculos, a interseção é mínima. Portanto, eu adoro desporto, a minha mulher é uma completa inapta. Felizmente desceram bastante melhor, mas a minha mulher é inata, portanto, por aí não nos cruzamos. Eu sou um caseiro. Se me disserem que um fim de semana pode ser passado em casa a ouvir música e a ler, estão-me a dar a felicidade suprema. A minha mulher o que quer é laurear a pedido. Portanto, mas a verdade é que nunca nos impusemos nestas coisas o ser contra a natura. Temos que perceber quais são os momentos em que temos que estar a dois, e é importante estar a dois, porque também, de facto, a vida não se faz permanentemente separados, mas sem esta necessidade de andarmos sempre agarradinhos. Eu lembro-me que isso era uma das discussões que ao início os meus pais tinham, que era, mas vocês, há coisas que deviam fazer a dois e que não fazem. Também, isso é outra configuração dos tempos. A mãe e o pai, sim, e de facto os meus pais faziam tudo a dois. Me parecia que qualquer momento de separação era uma coisa que lhes dava uma ansiedade imensa. No nosso caso já não é assim, portanto temos muito este equilíbrio de que não nos temos que escravizar um ao outro, temos que ter um imenso respeito pela noção de, como diziam, a vida é de casal, é a dois, não é uma coisa que vivemos cá dois com vidas paralelas, não de todo, mas sem nunca nos pormos esta pressão de não termos o nosso tempo, de não termos o nosso espaço, de não termos a nossa liberdade, porque é um elemento muito, muito marcante e que nos dá imensa energia para viver, dá-nos imensa energia para viver. Há uma frase que é: somos casados, mas também devemos ter um projeto próprio. Também temos de ver os nossos projetos próprios na nossa vida, precisamente no nosso matrimónio. Mas que, enfim, que resume o que estamos a falar. A crise da educação dos filhos, que por acaso estava a ler esta semana um artigo da Inês Teotónio Pereira, tem uma graça bestial, saiu esta semana um artigo. Sou fã número 1 da Inês. E dizia, eu não consigo compreender os casais que têm filhos para fazer colar casamento, eu não podia concordar mais, porque um filho é uma alegria, é um projeto comum, natural, que é Sim. Mas também causa muitos stresses, e eu acho que antes de ser mãe não fazia ideia do que era educar, não fazia ideia da epopeia que me estava a meter, e se calhar ainda bem, porque se calhar o susto era de tal ordem que não sei. Mas de facto eles vão crescendo, e eu lembro-me de um casal que vivia ao pé de nós, que tinha já com filhos mais crescidos, que dizia: quando os filhos são pequenos, precisamos de uma grande energia física. Eles vão crescendo, depois a energia física não é tanta, mas já é psicologicamente arrasam-nos. E é um bocado isto. Faz-nos pensar como é que nós queremos estar na vida. É fácil, com alguma facilidade discordamos como é que se deve educar. Nós, perante os nossos filhos, temos que assumir uma posição única, porque senão eles apanham-nos nos flancos e é terrível. E apoiarmos, mesmo que não se concorde com a atitude ou com o modo que naquele momento estamos a aplicar a nossa educação. E é também aqui uma coisa curiosa, que nós educamos, nós temos 3 filhos,
e educamos de maneira, foram todos educados de maneira diferente. Os valores são os mesmos, mas a nossa atitude, as nossas exigências, a nossa maneira de estar e de encarar as situações é diferente deles, todos os três. E se tiver... Eu sou filha mais velha e sempre disse, não vou fazer do filho mais velho o que fizeram comigo, que é dar muito mais responsabilidade. Fiz. E fiz. Deve ser da natureza humana, porque eu esforcei-me imenso e depois não consegui deixar de fazer isso. Nós damos muito mais responsabilidade aos filhos mais velhos. Já percebi que é inevitável. Aliás, também num artigo, li uma vez num avião um artigo de recursos humanos, há empresas que perguntam qual é que é a ordem do filho em casa. Pois. Porque, de acordo com a ordem do filho, conseguem um bocadinho de estabelecer qual é que é a personalidade. Psicológico. E é terrível porque eu, de facto, caí nessa esparrela, e se calhar não é esparrela, se calhar é mesmo assim. Mas faz-nos... E outra coisa que eu acho interessante é que, de facto, é mais fácil educar em casal do que eu imagino que seja uma pessoa sozinha. Porque nos faz equilibrar. Normalmente há uma pessoa mais rigorosa e mais exigente e normalmente há outro que põe os panos quentes. Portanto, às vezes, normalmente sou eu a mais rigorosa. Não sei porquê. E o Diogo depois vai por trás, vai comigo e conversa, olha, não estamos a exagerar. E depois, se calhar, eu caio em mim, mas sou eu que depois abro mão, não é eu que me vai contradizer. Sim, vivemos bem esta aceitação da maneira de cada outro, as atitudes, como encara as situações e da educação. Mas é um desafio para o casal, especialmente quando são os adolescentes que nos fazem aqui um bocadinho puxar ao limite das nossas opiniões. Outra crise falada ou mencionada é a crise do ninho vazio, que não a vivemos atualmente ainda. Vamos a começar. Mas começamos a perceber que estamos várias vezes, os dois, e os nossos filhos saíram, todos tiveram os seus programas e dissemos, e agora? O que é que fazemos? Começamos podemos estar a entrar nessa fase da nossa vida. E... A vida é engraçada porque, de facto, vai-nos preparando para o passo seguinte. As coisas não acontecem de repente, vão acontecendo. Portanto, é uma questão de nós também irmos lendo os sinais e começarmos a adaptar. Cá está, daí a importância de não nos centrar a nossa vida totalmente nos filhos, porque depois eles saem de casa e nós ficamos com um vazio tremendo. Um vazio completo. Há aqui que aprender um novo olhar um no outro e irmos voltando a manter, não é voltar, é manter o nosso namoro, a nossa vida, manter presente o nosso bem. Depois outra crise, que é a velhice dos nossos pais. Sim, como é que está mencionada também a crise na velhice dos pais, dos nossos pais e dos pais dos nossos cônjuges. Como é que nós encaramos e como é que vivemos essa situação, como é que interfere o tempo que dedicamos, o tempo que estamos a apoiar as necessidades que os nossos pais e sogros precisam e têm, e como é que vamos convivendo com essa situação. Entretanto, dentro destas crises todas e desta vivência e dessas etapas, é bom para os casais terem um apoio de casais mais experientes dentro da paróquia. Seria bom, se calhar, e fala-se aqui também nesta exortação, como nós, paróquia, deveríamos ter apoio ou dar apoio aos casais jovens para os ir acompanhando nas várias fases da vida. E é claro que os casais, nós temos 50 anos, se calhar agora precisaríamos de apoio de casais de 65, que nos ajudassem enfim, que nos fossem acompanhando. No fundo era interessante ter este esquema de CPM, em vez de ser um acontecimento, um ponto alto, um fim de semana ponto alto, era interessante termos, se calhar, um casalão, chamado, achei que ia ser um casalão disponível, pronto, não sei como. No fundo, se calhar, como vocês têm dentro das vossas equipas de CPMs, vocês são várias pessoas, são vários casais com várias idades. Várias idades. Nós, os mais novos, casaram-se há 3 anos e terão 28, 29. E o Vasco Avilés
deve ter mais de 80. Portanto, temos ali de tudo. Temos, sim, garantidamente da minha idade, que tenho 48, até ao Vasco, ainda há para aí 10 casalões. Portanto, há muitos cinquentões, há vários já com 60. Portanto, de facto, a proximidade, porque uma coisa é, muitas vezes nas nossas vidas a proximidade a outros casais está muito condicionada às nossas idades, porque são os nossos amigos, e aos nossos pais, que já estão numa geração. Esta experiência, até para nós, permite-nos estar próximo de casais de todas as idades. E, de facto, eu ouço outros a falar de empty nest, os lares vazios e os filhos a ir-se embora, que eu também comecei agora a sentir, porque o meu já fugiu para Erasmus, e a minha é como se não vivesse em casa, portanto por definição. Na prática já os ouvi falar de como sentiram a perda, como tiveram que se reinventar, como o tempo pareceu que ficou vazio e tiveram que andar à procura de coisas para o encher, e portanto é-nos muito útil ter esta diversidade que muitas vezes na nossa vida orgânica não temos. É uma casualidade. Sim, é uma casualidade. Por acaso nós temos a sorte, como temos famílias grandes e famílias que vão estando juntas, acaba por... Eu se calhar não sinto tanto a falta de um apoio de paróquia neste sentido, porque tenho a sorte de ter uma família muito grande que acompanha. Sim, mas os casais hoje em dia cada vez têm menos filhos e têm um irmão, ou são filhos únicos, ou um irmão e como tal. Sim, a mulher é filha única de filha única, portanto aquilo já são únicos há muitas gerações. Assim, só que um parênteses, eu tenho 30 primos direitos, portanto, eu acho que portanto, com casados, com filhos direitos já com filhos mais velhos que os meus filhos, ou primos direitos a serem pais agora, portanto, há toda aqui... Sim, há toda uma grande... Um apontamento só que vem na encíclica e que nós, sem o sabermos, aplicamos também na nossa vida do dia-a-dia, é que nós temos acordos de casal, às vezes mais explícitos, outras vezes mais tácitos, de quem faz o quê, há acordos que são feitos e que vão evoluindo ao longo da vida. E é natural que esses acordos sejam revistos, e o que diz a exortação, e nós vamos tentando fazer, é que não haja perdedores nem ganhadores. Portanto, tentarmos fazer acordos que satisfaçam as duas partes. É assim um tópico que eu achei interessante de ler na exortação, e de facto no dia-a-dia nós sentimos isso. Se calhar cá está não de uma forma, não, ver escrito faz-nos imenso sentido, mas na prática se calhar nós fazemos isto. E uma situação que também fala na exortação é ter vida familiar na igreja. Sim. No fundo, a espiritualidade em família, o ir à missa, a oração em casal, o festejar os nossos anos de casados. Cá em casa é perfeitamente sagrado, o nosso dia de anos de casados. Os nossos filhos sabem perfeitamente, no dia 1 de julho, onde quer que vão à missa connosco. Nesse dia mesmo, faz parte. E porquê? Porquê? Mas hoje é quinta-feira, vais à missa com os amigos. Os meus pais fazem anos de casados. É um dia obrigatório. É um dia obrigatório, mas isto para nós é muito importante, porque festejamos o nosso sacramento. Exatamente. No fundo, o nosso casamento, mas pelo sacramento que celebramos. Também tem sido importante, o Padre Miguel referiu, portanto nós fomos convidados aqui hoje por um motivo que foi porque também fazemos as preparações do batismo, e também tem sido uma coisa interessante que nos une um bocadinho à igreja, tem sido por aqui, porque eu, tal como o Rui, curiosamente, de repente começámos a ver quem é que é o Rui, comecei a olhar, eu conheço do tempo do colégio. Portanto, eu, tal como o Rui, fiz assim um caminho de igreja via jesuítas, que não é tanto vida de paróquia, e quando nos mudámos aqui para a parede é que comecei a perceber o que é a vida de paróquia, até porque em Lisboa muitas vezes não vamos sempre à mesma igreja, vamos variando, não há tanto esse sentido. E foi uma coisa que eu gostei imenso daqui na parede, é que me sinto de facto aqui uma paredense numa vila, e de facto isto é um bocadinho de vila, e aprendi a vida de igreja de uma forma completamente diferente. Não tem nada a ver.
e fazer os CPBs aproxima-nos de outros casais. Eu sei que é só ali um bocadinho, mas é muito engraçado. Também falamos de educação dos filhos e tudo mais, e também é um projeto nós juntos, é um projeto que os nossos filhos sabem que naquele dia nós não estamos, eles agora já são crescidos, mas de antes tinham que tomar conta uns dos outros para nós podermos ir, e acabou por ser uma coisa interessante, também uma maneira de fazermos parte da vida da igreja. Vamos à segunda parte. Sim. Sim, agora Não. Há aqui algo mais dois. Pronto, só que assim Força, há força, alguns pontos que situações da. felizmente o nosso exemplo é positivo, tem corrido bem. Mas, Até agora esperamos, bate. Mas nem sempre é assim, e temos casos extremos em que a separação é um remédio, é uma solução extrema, mas por vezes é moralmente necessário. Não queremos aqui fazer a normalização do divórcio, mas poderá ser uma necessidade. A Igreja deve abraçar estes casais divorciados. Se eventualmente essa pessoa, caso for recasada, não são excomungados. Os casais recasados devem ir à paróquia, devem continuar a fazer parte da Igreja. Primeira preocupação num divórcio e será sempre os filhos. Tem que se ter cuidado, que os filhos não podem ser arma de arremesso. Sim, e o que o Santo Padre nos pede aqui nesta dissertação é que recebamos bem os casais divorciados e que os aceitemos e que não os empurremos, não os excluímos, mas antes, pelo contrário, que os consigamos inserir na vida católica, na nossa vida na paróquia, enfim, nas nossas vivências, e que não os expulsemos. E está muito implícito dizer que o divórcio, por vezes, existe, que é um remédio, um mal necessário, por maltratos, por abuso, e que seja o que for, nunca deve ser banalizado, nunca deve ser aceito de dar cá esta água, dá cá esta palha com esta facilidade, mas quando acontece, nós como comunidade cristã e de igreja viva que somos, temos que os receber e os acolher e os ajudar. Um bocadinho está neste ponto que também estava falado na exortação. A exortação fala também da viuvez. Portanto, nós, enquanto católicos, temos que aceitar que há vida depois da morte, que uma estratégia será rezar por quem morreu para nos sentirmos próximos, mas quem cá fica ainda tem missão a cumprir. Portanto, nós ainda há bocado falávamos dos projetos individuais. Eu não sei o que será ser viúvo, mas eu suponho que esses projetos individuais depois ajudem mais tarde nessa fase, na medida do possível, porque o luto deve ser com certeza muitíssimo complicado. Não estou aqui a julgar ninguém, deve ser dificílimo, mas temos que pensar que quem cá fica não acabou. Há um projeto, depois há quem se dedique aos filhos e netos, há quem se dedique... Tem que se encontrar uma estratégia. Eu às vezes olho para uma das minhas avós, que foi casada há 50 anos e depois disso ainda viveu 25. Portanto, teve uma segunda vida depois de um casamento riquíssimo de 50 anos. Portanto, e foi feliz depois. Quer dizer, claro que aquele período de separação foi terrível, mas para mim esta minha avó é um exemplo. Como é que depois de 50 anos de casado ainda tem tanta vida para viver. Eu estou-me a rir. O meu avô também enviuvou aos 80 e depois viveu até aos 105. Portanto, está a minha avó. E nós dizemos às vezes, por jeito de piada, que isto foi justamente porque a minha avó já tinha morrido, porque senão ele não aguentava até. Mas pronto, a minha avó era assim, era de gancho. Portanto... Como deveria ser. Exato. A avó antiga. Era uma senhora como deve ser, claro. A avó antiga. Mais um ponto que se fala na exortação é a aceitação e o respeito ao amor ilimitado em aceitar os casamentos mistos, famílias monoparentais e a homossexualidade dos filhos. Enfim, o Santo Padre pede-nos para que aceitemos, respeitemos, os incluímos na nossa vivência e é mais
que é que falava mais? Eu aqui dos casamentos das diferentes, aqui só das diferentes confissões religiosas, cada no meu caso pessoal, o meu pai não é crente, e quando os meus pais casaram, foi a minha mãe que assumiu, e assim o foi ao longo da vida, e sempre houve respeito. O meu pai de vez em quando põe umas picadinhas, porque não percebe mesmo, é mesmo uma pessoa é completamente ateu, não tem absolutamente fé, portanto vai dando as suas picadas, mas não interferiu. Portanto, eu estou tão habituada a viver numa casa com uma disparidade tão grande. Para mim o respeito é uma coisa absolutamente natural de conseguir, e de facto é possível. Havendo amor, é possível. Eu imagino que depois seja mais difícil é quando, porque uma pessoa ser um bocadinho neutro, um elemento neutro deve ser mais fácil do que um elemento, eu não sei se é possível, que tipo de religiões podem estar, mas deve ser mais fácil com um a não atrapalhar do que ser cada um a puxar para um lado. Não sei como é que é, mas deve ser assim um exercício interessante. Mas o que é interessante ver nesta encíclica é que se faz uma exortação de aceitação, ou seja, devemos ser abertos a isto. Eu acho que é muito bonito, é um pedido de uma abertura grande. Acho que não há muitas religiões assim. Esta encíclica também fala, e aí pegámos uma pequena partida ao Padre Miguel, que fala da preparação da Igreja em relação ao matrimónio e a acolher as famílias. E então nós resolvemos convidar o Padre Miguel para fazer essa parte, porque não temos capacidade. Não tão só isso, como, portanto, uma das coisas das exortações é, para além das mediações ser com casais mais velhos, um mediador de casamento para as crises e para o acompanhamento será os sacerdotes, e nesse sentido convidamos aqui o Padre Miguel para fazer a exposição do ponto de vista dos sacerdotes, que faz parte, vários capítulos da exortação, capítulo 6 fala disso. Sim, eu até estou aqui com algum pudor, depois de mergulharmos tanto na realidade, e graças a Deus, agora até é difícil descolar aqui um bocadinho, mas bem. Ia pegar aqui numa frase que o Rui usou, e há um bocadinho esta conclusão que também pretendo tirar com aquilo que partilho convosco. O Rui dizia que este exercício, que a exortação nos exorta, passando o pleonasmo, é um exercício de todos nós, né? Somos todos envolvidos neste cuidado, né? Desta igreja que é o hospital de campanha, como o Santo Padre tantas vezes refere, e por isso todos nós somos chamados a estar nesse hospital, cada um a ocupar a sua missão, seja a passar o bisturi, seja a mandar as compressas para o lixo, quer que seja, mas de facto estamos todos envolvidos nesse grande hospital de campanha que está montado no mundo, não é? Mas agora, enquanto rezava isto, eu estava a ler o capítulo à tarde, novamente, a relê-lo, e achei muito interessante, e foi um bocadinho isto que me veio à oração, de ver a Igreja. Já tinha partilhado isto convosco ontem, mas hoje tornou-se mais claro. A Igreja como alguma coisa que envolve a família, mas a Igreja entendida como este corpo místico de Cristo, né? Nós, de facto, enquanto Igreja, tornamos presente, sensível, esta presença de Cristo no mundo, de forma mística. E a forma como esse corpo é chamado a abraçar as famílias, a envolvê-las, não é? A acolhê-las em todos os momentos da sua vida, em todas as etapas. Acho que é isso que somos chamados a ser, todos nós enquanto Igreja. Claro que os sacerdotes com o seu papel, mas também os leigos, também os casais, também os consagrados, como este grande abraço de Deus, não só ao mundo, mas a cada família em particular, não é? Para que se sinta fisicamente este amor e este cuidado que Deus tem, particularmente por cada família,
Mas pronto, vocês desenvolveram muito isso, esta questão do matrimónio como uma linha que se prolonga ao longo do tempo, não é? E toda essa linha precisa de ser envolvida com esta presença da igreja que é comunidade, que é gente que caminha em conjunto, que é gente que levanta quando é preciso levantar, que exorta quando é preciso exortar, que ama e que abraça quando é preciso amar sempre, mas que abraça quando é preciso abraçar particularmente. E isto é que é entender a igreja como sacramento, como sinal visível de Deus no meio do mundo, como extensão dos membros do próprio Cristo que continuam a abençoar, a curar, mais uma vez a levantar e a sarar as feridas, este sinal presente do amor de Deus no meio do mundo. Que é um sinal que é responsabilidade de todos nós, não é? De todos nós tornarmos presente. E por isso todos os momentos da família e do matrimónio, já falámos aqui de imensos, mas todos os momentos dos mais pequeninos aos mais graúdos devem ser marcados por esta presença eclesial, a presença da comunidade que está envolvida, que conhece, que vai ao encontro, que recebe, enfim. A comunidade eclesial tem que estar presente em todos os momentos da família, não é? Porque de alguma forma estamos a falar de uma permeabilidade que deve existir entre aquilo que é a comunidade familiar, não é? Entendida como tal, o núcleo onde, como o Rui dizia, e o Santo Padre também o diz, o núcleo onde nós aprendemos as relações, onde nós começamos quase um laboratório, não tem. Brincávamos com isso, mas o laboratório onde nós aprendemos a cuidar, a amar, a olhar para o outro como o outro, a perceber que a vida voltada sobre nós não se torna fecunda. E isto aprende-se na família, aprende-se nas relações básicas que temos, e é exatamente essa comunidade familiar que depois há de ser espelho também daquilo que a comunidade cristã é chamada a ser, não é? E Nosso Senhor usa tantas vezes este exemplo das relações familiares para falar da relação entre os crentes, não é? Somos verdadeiramente filhos de Deus pelo batismo, somos chamados a viver como irmãos uns dos outros, e tudo isto tem a ver com as dinâmicas próprias da família, não é? Portanto, claro que a comunidade familiar e a comunidade cristã, no sentido mais lato, têm que estar em permanente relação, a beberem uma da outra e a relembrarem-se daquilo que é fundamental na sua caminhada como comunidade. E este enriquecimento tem que ser evidente para nós e tem que ser mútuo, tem que ser de parte a parte, sabendo que a comunidade cristã muito, muito cresce com a vida das famílias no seu seio e vice-versa. A vida das famílias muito cresce com a própria vida da comunidade cristã. Só percorrendo as várias fases e tentando tocar um bocadinho na presença eclesial nestas várias fases, não é? Começa de forma embrionária, no acompanhamento das famílias, claro que sim, mas depois muito nesta igreja que procura ajudar os pais na sua missão de catequizar, de evangelizar os filhos, não é? Nesta responsabilidade primordial que é dada aos pais, e felizmente o sacramento do batismo sublinha muito isto. São os pais que pedem à igreja o sacramento. O próprio ritual sublinha muito a missão que os pais têm de ser os primeiros testemunhos de Jesus Cristo, os primeiros anunciadores do querigma, de Jesus ressuscitado, do amor que Deus tem por nós, da imensa misericórdia que este Pai tem sobre nós, e sempre sustentados pela Igreja, não é? Encontrando na Igreja este lugar onde podem ir beber e levar novamente para a família, porque de facto a responsabilidade recai sobre eles. Mas uma Igreja que quer ser auxílio nesta catequese que os pais são chamados a dar aos filhos, e daí as propostas catequéticas que vamos tendo, quer seja para as várias etapas, para a infância, para a adolescência, mas que haviam muito mais de funcionar como complemento a uma vivência cristã que já é ambiente, que já é vida vivida no dia a dia, do que propriamente alguma coisa que é relegada para a igreja, não é? Isso ainda se sente muito, e era uma das frustrações que eu sentia em algumas das atividades pastorais
tive, ainda antes de ser ordenado, era muito isso, de perceber que havia miúdos ali que ouviam falar de Jesus e do Evangelho 1 horinha por semana. É tão pouquinho, é tão pouco, claro, que bom que é pelo menos 1 hora ouvirem falar de Jesus, mas de facto era alguma coisa que não se perpetuava na vida, né? Havia ali um corte e um descolar, e muitas vezes porque as próprias famílias, por todas as circunstâncias e mais alguma, acabam por, por dar essa responsabilidade àqueles que o sabem fazer, e não deve ser assim, não é? Os próprios pais são os que melhoram de saber educar os filhos na fé, naquilo que é a existência, naquilo que é o concreto de cada dia. Mas pronto, o acompanhamento dos jovens, penso que seja muito este papel de continuar a mostrar aos jovens, na nossa catequese juvenil e nos restantes encontros, não só apresentar a variedade de vocações e de chamamentos possíveis que Deus faz a todos os homens e a todas as mulheres, mas continuar a apresentar-lhes o amor e o amor matrimonial, muito especificamente, como um caminho possível de ser trilhado e um caminho duradouro, e que não é uma coisa do século passado, mas é alguma coisa que corresponde aos desejos do coração humano, e fazer com que os jovens, na catequese que recebem e nos encontros que têm, consigam perceber que é possível, a importância dos testemunhos, desta permeabilidade, novamente, entre as famílias e a própria catequese dos jovens, para que eles percebam que é possível viver desta maneira. O projeto de Jesus Cristo não está desenquadrado, porque corresponde àquilo que o coração humano precisa. É dar-lhes isto. É possível um compromisso definitivo, sem medo. Não é idílico, não é fácil, como o Rui dizia, e isto também é importante trazer realismo para o coração desta malta, mas dizer-lhes que sim, que é possível, e vale a pena a luta. Cansa, é diária, mas é algo que nos preenche por dentro de uma maneira única. Refiro-me em termos de compromisso, claro. Depois, pronto, claro, já falamos muito da preparação para o matrimónio, quer seja a remota ou a próxima, e aqui chamava a atenção da importância, quando é possível, porque nem sempre é possível, porque os casais que chegam, cada um nos seus ritmos e com os seus desejos e expectativas, sem dúvida, mas quando é possível, ajudar a que os casais cuidem da sua vida espiritual, não é? da sua profundidade espiritual. Quando estão juntos e quando é possível aprenderem a rezar juntos, é uma coisa que não é intuitiva nas equipas de casais que vou acompanhando. Deparo muitas vezes com estas questões, não é intuitivo para os casais rezarem um com o outro, é preciso afinar, é preciso encontrar formas de o fazer, que cada um possa também cultivar a sua vida espiritual própria, a sua relação pessoal com Deus, e que isso não fique desaparecido no matrimónio, quase como de repente vem outra pessoa que vem ocupar o espaço que eu ia desenvolvendo com Deus e a coisa fica resolvida. Não fica. Há uma interioridade, uma vida de encontro com o Senhor que também se mantém pessoal, não é? Há coisas, o Santo Padre até dizia, há cruzes que têm a ver com a especificidade de cada identidade pessoal, de cada um dos cônjuges, não é? Isso precisa de ser mantido, precisa de ser alimentado, a par da relação da relação em casal e da oração em casal. E são conquistas que se fazem, não só na vida espiritual, mas também esta questão da maturidade humana, que é preciso cuidar nos jovens, não é? Ajudá-los a ter boas virtudes, ajudá-los a terem um coração reto, não é? O quanto isto vai ser útil depois para as várias lutas na vida de casal e os vários desafios que surgem em cada etapa, e que o Diogo e a Filipe apresentavam tão bem nestas crises que vão surgindo, que são próprias da vida matrimonial, porque são conquistas para o futuro, são conquistas que ajudamos os jovens a fazer, que lhes serão muito úteis, independentemente de qual for a sua vocação e o seu projeto de vida. O acompanhamento dos casais jovens, já falaram nisso também, a importância de os inserir na comunidade. Eu penso que isto seja o mais importante, não é? Que eles possam encontrar um lugar que os ajude a caminhar, que os ajude a fazer caminho em conjunto, perceber que não estão sós, que não é a vida deles e o projeto deles, porque é exatamente isso que o matrimónio significa, não é? Uma abertura, uma significação, uma afirmação de que diante do mundo e diante da Igreja nós temos um compromisso convosco. Por isso há um sacramento de missão. Portanto, senti-los sempre como parte do corpo, parte da comunidade, e
e parte do mundo, como o Rui dizia há pouco também. E pronto, depois a parte difícil, e aqui o papel da Igreja também aí, enquanto comunidade, acho que é muito notório, a manutenção das crises, não é? Elas existem, elas surgem, e precisamos de aprender a lidar com elas enquanto comunidade. E aqui chamava a questão para o envolvimento de toda a comunidade, não é? Perceber que todos vão ter o seu papel na manutenção das crises, não é? E muitas vezes também me deparo, e acho que nos deparamos com a questão do fechamento, não é? Os casais que nos momentos de crise, obviamente que é quando é mais difícil estarem permeáveis à ajuda externa, não é? À ajuda da comunidade, porque a tendência é naturalmente o fechamento, não é? Para não doer, para não mostrar, para não piorar, mas é um fechamento que acaba depois por ser tóxico, não é? Porque não existe porosidade para as ajudas que hão de chegar e que o Senhor há de enviar. E por isso acho que, felizmente, há um conjunto de ferramentas que vão sendo desenvolvidas e que têm que estar na nossa cabeça, que têm a ver com todos os apoios que as ciências humanas hoje trazem à questão das relações, esta parte da mediação familiar, envolver a psicologia sem medo. O Papa Francisco fala disso na exortação, sabermos as ferramentas que existem do ponto de vista das ciências humanas para as pormos ao serviço do Evangelho, ao serviço da manutenção da relação com o casal, pois com certeza a direção espiritual, o acompanhamento espiritual da crise, individual, acompanhado, para que essa crise seja iluminada por Cristo, não é? Pela sua cruz, mas também pela sua ressurreição. E depois eu contrabalançava isto, e acho que é muito importante termos este olhar pela fé que professamos, a confiança na ação da graça, não é? Apesar destas ferramentas que são fruto da obra humana, que vamos procurando pôr em prática para ajudar aqueles que passam momentos de crise, exortar também a confiança profunda na graça de Deus, de um Deus que tudo pode, de um Deus que tudo cura, e a confiança que é preciso na graça, na ação sacramental, a importância do sacramento da reconciliação, a importância da Eucaristia. Quer dizer, são esses lugares onde a graça de Deus concorre para o resolver da crise, para procurar por dentro, e que leva depois àquilo que a Filipa dizia, que é uma imagem tão bonita que o Santo Padre também vai buscar, que é a questão do vinho novo, não é? Há um vinho que se torna melhor. Depois da crise vem o vinho bom, vem o vinho que se tornou melhor por causa da crise. E isso deve ser também aliciador para continuarmos a querer ultrapassar as crises, porque a seguir vem um momento melhor. A seguir depois da cruz vem a experiência da ressurreição, da luz que nos vem do Senhor ressuscitado. E depois ser suporte quando estas crises têm outro tipo de desfechos, não é? Que não esta resolução do conflito, a comunidade continuar a ser suporte, continuar a amparar, a envolver, a amar, porque é nesse momento que as pessoas também se encontram mais fragilizadas, não é? E os danos podem ser maiores, e portanto é preciso suportar nesse momento, é preciso acolher, escutar, chorar compadecer-se, não é? Como o Senhor o faz tantas vezes no Evangelho. E pronto, e terminava com a presença no luto. Claro que sim, sempre apontando para isto que a Filipe e o Diogo também diziam, o luto sempre vivido como a esperança na vida nova da ressurreição. É o centro da nossa fé. E, portanto, é o centro de tudo aquilo que nós vivemos e anunciamos. E nestes momentos, por mais que os próprios, pela dor, pelo sofrimento pelo qual passam, não é? Que é humano e tantas vezes inevitável, deve ser inundado com esta certeza que a esperança nos traz, não é? E como a comunidade pode ser esse bálsamo reconfortante de, talvez não te lembres agora, mas nós estamos aqui para te recordar que Jesus ressuscitou. E isso há de ser fonte de esperança para ti, apesar de chorarmos contigo e de partilharmos a tua dor, a esperança da ressurreição fala mais forte, e há uma paz que permanece nos corações por causa deste anúncio. Só para terminar, e como conclusão de tudo isto, voltava ao início, não é? A experiência de que o acompanhamento das famílias é feita pela comunidade como um todo, não é? O corpo de Cristo que envolve, o sacerdote assumindo com certeza esta sua missão muito própria de ser cabeça, de ser presença de Cristo cabeça, que presida esta comunidade, e por isso que bom é os seminários poderem cuidar. Eu acho que se tem feito um esforço imenso nesse sentido, os seminários poderem
cuidar não só da maturidade afetiva daqueles que são candidatos a receberem, a serem ordenados e a acolherem essa vocação de Deus, mas a estarem também despertos para aquilo que são as dificuldades do tempo presente. Com certeza isso precisa de acontecer e graças a Deus, quer dizer, eu formado há pouco tempo, acho que isso existe um cuidado muito atento a essas questões, não só à maturidade afetiva de quem se aproxima do sacerdócio, mas também de oferecer um conhecimento e uma convivência habitual com famílias que nos ajudam a perceber a realidade concreta dos nossos tempos e a não vivermos desligados disso, e por isso o papel do sacerdote é um papel ímpar, porque é uma missão própria, sem dúvida, mas um sacerdote que é cabeça acompanhada de um corpo, não é? E aí a comunidade tem que ser este abraço de Deus que envolve, que ocupa o seu lugar, que consola, que levanta e que manifesta, que é sinal deste corpo de Cristo, que é a Igreja, e que há de manifestar sempre o seu amor e a sua misericórdia. Desculpem, acho que me estiquei, mas acho que era isto que vos queria dizer. Ora, então, só abrir aqui o tempo a alguma pergunta que possa existir àqueles que nos acompanham, em direto, que possam querer perguntar algum, ou à Filipa e ao Diogo, ou ao Rui, que queiram também ouvir alguma explicação mais daquilo que são as suas vidas e a sua vida ao serviço do Evangelho desta maneira e ao cuidado das famílias. Se entretanto não houver perguntas, então passamos para a nossa oração habitual em prol do Encontro das Famílias, que acontecerá em junho, promovido pelo Santo Padre Papa Francisco. Muito bem. Então, se calhar avançamos então para a nossa oração da noite e concluímos assim o nosso encontro. Filipe e Diogo, muito obrigado pela coragem a abraçar este desafio. É sempre um gosto e que bom poderem partilhar assim a vida, e ao Rui também por ter aceitado juntar-se a nós nesta noite. Muito, muito gratos somos nós por poderes partilhar o teu testemunho connosco. Obrigado. Ai, peraí, veio aqui uma pergunta. Estamos aqui em jeito de agradecimento, mas bem. Muito bem. Ora, então a pergunta é: o papel do sacerdote pode ser importante no acompanhamento das tais crises dos casais? Não sei se querem responder. Sim, é claro, nós é que Só para não ser falamos das crises. Já agora uma nota, não se assustem os casais que nos estão a ver, porque isto, as crises são de vez em quando, não é um casamento inteiro. Não, para o nosso cada dia. Se não estariam, não. Exato. Pode ser. Nós, não, por acaso, não temos o hábito de falar. Cá está, se calhar caímos no erro das crises ser um bocadinho mais internas, ou viramos mais para amigos ou para familiares, mas não vejo porque não. Conheço um casal que agora não está a atravessar um bom momento e aconselhou-se com um padre, mas também com a vicissitude que esse padre era um padre amigo, portanto eu acho que será mais fácil se houver uma relação prévia com o padre. Se nós estamos em crise e vamos ter com o padre não conhece as pessoas para acompanhar ou para aconselhar. Portanto, eu acho que é mais natural se houver uma vivência e depois, no momento da crise, o padre está lá também, para as partes boas e para as más. Sim, faz sentido quando o padre vai acompanhando a vida do casal e os vai conhecendo e os vai ajudando, saber as vivências deles, a família, enfim, além de uma opinião de um casal amigo ou algo, os padres têm uma posição mais, ou se calhar de mais sacrifício, de mais dedicação, ou de uma maneira que acho que nos pode ajudar perfeitamente na visão dos problemas de outro modo e de
clarificar, muitas vezes os problemas têm a dimensão que nós lhes damos e provavelmente um casal está a dar uma dimensão, um problema ou uma crise que visto de outra perspectiva não será tão pesada e o padre pode ter muito bem essa visão, parece. Eu concordo, acho que de facto há uma dificuldade natural de expor problemas a quem não conhecemos, e eu diria que não se torna mais fácil por ser um padre, eventualmente até se torna mais difícil, mas que dito isto, de facto, quando temos o privilégio, a sorte e a oportunidade de ter o nosso padre, alguém que tem esse conhecimento de nós, eu sinto que pessoalmente tem o valor acrescido de ainda exercer sobre mim alguma autoridade moral. De facto, eu sentir que aquela pessoa quase que ainda me pode dar ordens, quase que ainda me pode ralhar. Está ali numa autoridade entre a confissão e o perdão e a ordem, e portanto pode-me dar, dizer, epá, faz isto, não esquece, não é por aí que vais, é por aqui. É este comportamento que tens que ter, e de facto este conforto é interessante, mas é o que eu digo, é contextual. Aceito isto de pessoas que me conhecem e que me acompanham há muitos anos. De resto, até se calhar seria uma coisa estranha, mas de facto é um papel importantíssimo. Possa ele estar disponível e existir nestes termos, e é um papel absolutamente central. Oh, Rui, por acaso, agora lembrei-me de outra coisa, que tu ontem estavas a falar dos padrinhos de casamento. E também nós, de facto, usamos às vezes os padrinhos de casamento quase como um elemento decorativo no dia. Chamamos os amigos e tal, e quase que há ofensas, se não é o padrinho A ou o padrinho B, e de repente, em vez de haver um padrinho A5, para não ofender ninguém, mas depois na prática, no dia a dia, também podemos usar os nossos padrinhos como pessoas privilegiadas nas nossas vidas. Eu acho que aqui há uma... às vezes, ou seja, aproveitando esta preparação, não é, que os sacerdotes têm para aprender a escutar, não é? Acabam por ser uma presença importante na vida das pessoas nesse sentido, não é? E esse é um papel que não é próprio do sacerdote, não é? É próprio de qualquer pessoa que se predisponha a isso, não é? A abrir o coração para escutar a dor do outro e procurar depois aconselhar da melhor maneira. Se reza mais ao Espírito Santo ou menos, não é? Para ser no momento mais iluminado por Deus para responder isto ou aquilo, acho que é um papel transversal a todos os homens e mulheres, a todos os batizados, se quisermos ir por aí. O papel do padre nas crises, acho que às vezes também se pode confundir com o papel que a psicologia pode oferecer, não é? Quase aquele que vem mediar a relação entre os dois, ou vem dar conselhos quase comportamentais, não é? Que também pode ser, acho que também há uma certa dimensão nesse sentido. Mas eu sublinhava duas coisas que eu acho que são fundamentais, porque são próprias do carisma e da vocação sacerdotal, e que acho que são muito importantes nos momentos de crise. Uma delas é esta questão da direção espiritual, não é? Que tem a ver com ajudar na crise o que cada um dos membros do casal, ou apenas um deles, configurar esse momento da sua vida com Jesus Cristo. E penso que havendo na vocação sacerdotal esse ministério próprio de acompanhamento e de condução, há um carisma específico de ajudar as pessoas a configurar a sua vida com Jesus naquele momento concreto, não é? Não que outros batizados não o possam também fazer e apontar nesse sentido, mas o padre terá uma predisposição especial para isso. E depois há alguma coisa que é própria do sacerdócio, que é a questão sacramental. Que eu acho que na crise não é uma questão de sumenos, não é? Porque o acesso à graça de Deus por meio dos sacramentos é tantas vezes o bálsamo, não é? Aquilo que nos dá a força para continuarmos a batalhar. A experiência do perdão de Deus, que é aquilo que me ajuda a perdoar o outro, principalmente quando na crise existem mágoas e rancores que vão ficando. A experiência do perdão de Deus que me cura por dentro é o que me permite depois ajudar-me a fazer essa experiência do perdão no seio da família, não é?
é? E o alimento da Eucaristia. Não é? Portanto, procurar de facto Jesus Cristo que se oferece na mesa do altar e que me alimenta para eu continuar na minha vida matrimonial, mesmo no momento de crise, a entregar-me também, não sei se posso dizer isto no altar doméstico, e continuar a entregar a minha vida pelo meu esposo, pela minha esposa. Portanto, aqui acho que o padre tem um papel único neste sentido. Depois o resto vai fazendo uma perninha, como fazemos todos, de acolhimento, de aconselhamento, sem dúvida, de misericórdia, de cura, mas acima de tudo os sacramentos e a direção espiritual, acho que são muito importantes. Muito bem, então estamos quase na hora H, sim senhor. Então, volto a reafirmar o nosso agradecimento por estarem cá hoje, nesta noite, graças a Deus, por partilharem também a vossa vida connosco. Então rezamos ao nosso Pai do Céu nesta noite, pelo amor das famílias, para que se entenda cada vez mais também o matrimónio como vocação e como caminho de santidade, como o Papa Francisco nos vai pedindo. Pai Santo, estamos aqui diante de Ti para te louvar e agradecer pelo grande dom da família. Nós te pedimos pelas famílias consagradas no sacramento do matrimónio, para que possam redescobrir todos os dias a graça recebida e, como pequenas igrejas domésticas, saibam testemunhar a Tua presença e o amor com o qual Cristo ama a Igreja. Nós te pedimos pelas famílias que passam por dificuldades e sofrimentos, doença ou por problemas que só Tu conheces. Que as sustentes e as tornes conscientes do caminho de santificação ao qual as chamas, para que possam experimentar a Tua infinita misericórdia e encontrar novos caminhos para crescer no amor. Nós te pedimos pelas crianças e jovens, para que possam encontrar-te e responder com alegria à vocação que planeaste para eles, pelos seus pais e avós, para que sejam conscientes de serem sinal de paternidade e maternidade de Deus no cuidado dos filhos que na carne e no espírito tu lhes confias, pela experiência de fraternidade que a família pode dar ao mundo. Senhor, concede que cada família possa viver a própria vocação à santidade na Igreja como um chamamento para ser protagonista da evangelização ao serviço da vida e da paz, em comunhão com os sacerdotes e em cada estado de vida. Abençoa o encontro mundial das famílias. Amém. Ora, então, uma santa noite para todos e obrigado por terem estado connosco. Até à próxima. Boa noite.